Gente, o vídeo de hoje pra mim ele é tão polêmico que eu só sentei aqui pra filmar com uma taça de vinho pra poder relaxar enquanto a gente fala. Ele é polêmico do tipo, eu vou passar os próximos minutos falando mal dos 5 livros de Trono de Vidro. Mas antes de tudo, eu queria deixar bem claro que eu não quero arrumar nenhum tipo de treta com nenhuma fanbase da Sarah J. Maas, até porque eu mesma faço parte. A trilogia de ACOTAR é uma das minhas preferidas da vida, eu amo. Se você acompanha aqui o canal, você já sabe, porque eu já fiz vídeos sobre isso. Se você me acompanha na minha loja literária, você sabe porque vários produtos lá da loja são da trilogia. E se você não acompanha, não tem problema, os links pra loja estão aqui na descrição, é só você ir lá conferir. Então eu preciso que vocês entendam que, além de ser um vídeo polêmico, porque todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu vejo resenha na vida, parece amar Trono de Vidro, é um vídeo polêmico pra mim também, porque foi muito difícil assumir que eu não gostava dos livros de uma das minhas autoras favoritas. E só um aviso importante antes de você começar a assistir esse vídeo, ele vai ter spoilers de todos os 5 livros de Trono de Vidro, não sei se ficou claro o suficiente. Só comece a assistir se você já leu toda a série ou se você, como eu, não se importa com spoilers. Um gole de coragem. Então tá, livro 1, Trono de Vidro. Se eu separasse o livro 1 do resto dos livros, seria um livro que eu gostaria muito, porque enquanto eu lia o livro 1, eu fiquei super empolgada com a história. É claro que, durante o livro, eu fiquei um pouco confusa, porque quando você começa a ler, dá a entender que o foco da história vai ser a competição para se tornar o campeão do rei. E aí você tá focado naquilo e de repente começam a aparecer um monte de elementos. Por exemplo, magias, segredos, uma rainha morta, as chaves de Word. Então era muita coisa acontecendo, o meu foco foi ficando completamente perdido. A Nehemia e a Celaena começaram a ficar super amigas, mas eu percebi algo de estranho naquela amizade. Eu sempre achei a Nehemia muito fria com a Celaena, e eu sabia que eu tinha que prestar atenção ali, que tinha alguma coisa acontecendo, mas eu não conseguia focar em nada. E aí, de repente, a Celaena tá com Dorian, de repente tá lá no final da competição, Celaena quase morre, Chaol salva ela, não tá mais com Dorian, fim, livro 2. O engraçado é que, assim, eu sou a rainha dos spoilers. Eu prefiro começar a ler alguma coisa sabendo mais ou menos o que vai acontecer do que ser completamente pega de surpresa. Então, eu já sabia que a maioria das pessoas não gostam do Chaol. Então, vamos começar a Coroa da Meia-Noite tirando o elefante branco da sala. Eu amo o Chaol. O Chaol, se pá, é o meu personagem preferido dessa série. A verdade é que eu não entendo muito bem por que as pessoas julgam tanto o Chaol. Porque eu vejo as resenhas e as pessoas falam que o Chaol é omisso, que o Chaol é mentiroso, que o Chaol não tem lealdade, que o Chaol isso, que o Chaol aquilo. Quando, na verdade, tudo que eu vejo é um homem com um objetivo muito claro que sempre foi ser o capitão da guarda do rei, um cara que abandonou as terras dele, abandonou um título de lorde para poder chegar a esse objetivo. Ele é extremamente leal à coroa, porque ele acredita na integridade daquele reino e ele quer ficar perto do melhor amigo dele, que por acaso é o príncipe daquele reinado. Eu vejo o Chaol sendo uma pessoa que recebe os comandos do rei e executa esses comandos porque ele acredita no rei. Porque no próprio livro 2 a gente percebe o Chaol finalmente se dando conta que o rei esconde coisas dele. Mas ok, vamos tentar falar mais do livro e menos do Chaol, que vai ser muito difícil porque eu sim sou muito apaixonada por ele. Então a gente tem esse homem que é completamente leal à coroa e aí ele se apaixona pela Celaena, que é a mais famosa assassina do reino de Adarlan. Ele se vê dividido entre tudo aquilo que ele trabalhou a vida dele inteira versus uma mulher que ele conhece há alguns meses. Enquanto ele tenta fazer essa escolha e decidir qual caminho ele vai seguir, a gente tem a Celaena descobrindo uma rede de rebeldes e descobrindo seu próprio lugar dentro daquela confusão de magias e segredos. A Celaena finalmente percebe até onde que vai a extensão do poder do rei. E aí o que ela faz com essa informação? Ela divide com um homem que ela supostamente ama? Não. A Celaena mantém essas informações em completo segredo. E aí, quando o rei fala pro Chaol que ele vai interrogar a Nehemia, o Chaol não tem motivos para desconfiar de que o rei vai matar a Nehemia ou que vai tomar alguma decisão mais profunda, alguma coisa assim. E ele não se sente obrigado a compartilhar informações do trabalho dele com a Celaena. Mas, eu e você já sabemos que o inferno é liberado na Terra, o Chaol é sequestrado, a Celaena mata todos e qualquer um que estão no seu caminho para poder recuperá-lo. E quando eles voltam pro castelo, eles descobrem que a Nehemia foi brutalmente assassinada. Gente, eu não gosto da Nehemia, é impressionante. Só de falar dela me dá um negócio. Completamente tomada pelo ódio, a Celaena tenta matar o Chaol quando ela descobre que o Chaol sabia que a Nehemia ia ser interrogada. Ela tenta matar o Chaol, gente. O mesmo cara que ela matou metade do mundo pra poder recuperar. E isso, pra mim, foi muito bizarro. As coisas pioram quando, no final do livro, a gente descobre que a Nehemia, na verdade, planejou o seu próprio
próprio assassinato para poder atingir a Celaena. Isso é muito cruel e foi um plano muito egoísta da Nehemia. Claro que quando a gente chega lá na frente, a gente descobre os objetivos, mas ainda assim, esses objetivos pra mim não fazem o menor sentido, porque ela claramente usou a Celaena e isso foi horrível. E mesmo quando ela descobre isso, ela continua com raiva do Chaol, gente. Não tomou atitudes premeditadas, que tomou atitudes achando que estava protegendo ela e o seu próprio relacionamento. E antes que você fale algo do tipo, mas quem tem que decidir se precisa ser protegido ou não é a Celaena, não vamos esquecer em nenhum momento que durante toda a série, a Celaena barra Ailey, ela toma decisões que ela decide que são melhores pra todo mundo, sem consultar ninguém, que inclusive são surpresas pra todos o tempo todo. Aí a gente tem o Chaol, mesmo depois do que a Celaena fez com ele sacrifica o seu próprio exílio e a sua própria honra pra mandar a Celaena pra segurança, manda ela pra um Wendling, pra onde ela pode treinar a magia dela e ficar mais segura, bem longe das vistas do rei. Como, gente? Como que vocês conseguem não gostar desse homão da porra? Legal, ali eu já percebi que meu chip tava afundando. Herdeira de fogo. Aqui vamos nós. Celaena chega ao Wendling completamente triste, depressiva, amargurada. Rowan acha a Celaena, morde a Celaena, dá um soco na cara da Celaena, humilha a Celaena de inúmeras maneiras e ainda assim vocês amam Rowan, não é mesmo? Atenta. E a questão é, eu juro aqui, juradinho pela minha loja literária, que enquanto eu via o relacionamento da Celaena com o Rowan desabrochar, eu tentava me apegar a eles, eu tentava me conectar com eles e eu deixei o Chaol de lado, porque eu já sabia que eles não ficavam juntos. Mas em momento nenhum eu consegui achar natural a aproximação deles. Por exemplo, Dorian e Celaena, Celaena e Chaol, Feyre e Tamlin, Feyre e Rhys, Lorcan e Elide. Sei lá, vocês entenderam, né? Vários casais, eles tiveram um flerte, sabe? Uma corte para se aproximar. O Rowan e a Celaena, pra mim, foi muito rápido. Tipo, eles se conheceram, eles brigaram, eles caíram na porrada, eles se odiaram, de repente eles eram melhores amigos e se amavam. Eu achei muito forçado, não me convenceu, não engoli. Aliás, se tem uma coisa que muito me incomoda nos livros da Sarah, e aí eu tô falando de Corte de Espinhos e Rosas e tô falando também de Trono de Vidro, é que nenhuma pessoa consegue ficar sozinho. Sempre tem um interesse romântico. Em Corte de Névoa e Fúria, todo o círculo íntimo ali do Rhys, ele tem um par. É menos perceptível porque são menos pessoas, mas em Trono de Vidro são muitos personagens e todo personagem que aparece, seja ele um homem ou uma mulher, aparece um par pra ele logo em seguida. Isso é um pouco cansativo, como se ninguém ali pudesse ficar sozinho. E ainda, nesse gancho, por que em nome da deusa das três faces, todos os personagens masculinos da Sarah precisam ser completamente lindos, irresistíveis, musculosos, com muito músculo mesmo, músculo muito duro, abdômen maravilhoso, pele dourada como o sol ou branca translúcida como a lua? Eu não entendo por que eles precisam ser tão maravilhosos. Não vamos esquecer, é claro, de quem tem a maior envergadura, não é mesmo? O problema do livro 3, pra mim, é que ele segue uma linha muito semelhante de Corte de Névoa e Fúria. Por exemplo, Celaena chega em Wendling muito triste, muito magra, muito abatida, sem vontade de viver. Aí ela conhece o Rhys, começa a treinar, fica forte, feliz, engorda e começa a achar um novo sentido na vida. Eu disse Rhys, eu quis dizer Rowan. Porque vocês entenderam? É exatamente o mesmo plot que acontece depois que a Feyre sai da Corte Primaveril e chega na Corte Noturna. Eu entendo que a Sarah já falou que o universo de Corte de Espinhos e Rosas e de Trono de Vidro é o mesmo, e eu acho isso super legal. Por exemplo, a gente tem aquele monstro que vive num lago sob a montanha, lá em Wendling, e ele dá a entender que ele entrou por uma fenda de um outro universo, que é a mesma coisa que aconteceu com a Emery. Isso é muito legal. Mas agora, você seguir a mesma linha, seguir as mesmas situações que os personagens do outro livro, eu achei isso muito chato. Mas beleza, eu cheguei em 61% do livro e parecia que eu já tinha lido, assim, uma bíblia. Super arrastado, nada acontecia. A Celaena só gritava com todo mundo, em defesa nebulosa. O Rowan só batia na Celaena. Chaol e a Aedion, lá em Forte da Fenda, só se ferravam com o movimento rebelde. O plot das bruxas, pra mim, tava um saco de insuportável. E eu achei aquele romance do Dorian com a Saoirse extremamente forçado, como se a Sarah não soubesse o que fazer com o Dorian durante todo o decorrer do livro. Eu fiquei extremamente exausta da leitura de Herdeira. E, desculpa se já tá sendo entediante pra você bater muito nessa tecla do Chaol, mas quando o rei mata a Saoirse, prende o Aedion e vai pra matar o Chaol, o Dorian finalmente assume a magia dele porque a morte do Chaol é aquela que ele não conseguiria suportar. É dada uma oportunidade pra ele de fugir, e aí foi quando, principalmente, uma das minhas amigas que leu o Trono de Vidro comigo, achou o Chaol a pessoa mais covarde do mundo porque ele deveria ter ficado pra ajudar o Dorian. Eu entendo esse ponto, mas eu também acho que o Chaol aproveitou uma maneira de sair pra que ele pudesse se organizar e voltar pra salvar o
Dorian. E ainda bem que ele fez isso, porque se dependesse da Aileen, o Dorian teria morrido no primeiro encontro entre eles, não é? Tati, vamos lá, você ficaria muito chateada se isso acontecesse, porque eu sei que um dos seus personagens preferidos é o Dorian. Rainha das Sombras, então. A Aileen volta sozinha pra Forte da Fenda, ela monta um plano pra resgatar o Aedion, e aí quando ela encontra com o Chaol, todo mundo fica puto. Chaol fica puta com a Aileen porque ela sumiu durante esse tempo todo, ficou lá treinando a magia dela, fica de picuinha, a Aileen fica puta com o Chaol porque se a pessoa não faz exatamente o que ela quer, ela não gosta dessa pessoa, e eu fico puta porque, pô, são dois imaturos ali discutindo besteira enquanto a guerra tá estourando. Fiquei estressada. A verdade é que quando a gente chega no 4, eu finalmente descubro e assumo pra mim mesma que eu não gosto da Aileen. Apesar dela ser uma personagem extremamente forte, corajosa, eu acho ela extremamente inteligente, os planos dela são maravilhosos, impecáveis, sempre dão certo. Ela também é uma pessoa egoísta, arrogante, ela é cruel, ela é extremamente cheia de si, mas ela também é uma pessoa que sabe cuidar de si e dos outros, ou seja, são elementos completos numa personagem que eu teria tudo pra amar, mas eu acho a Aileen bem lixo, assim. Isso não invalidaria Trono de Vidro pra mim, porque você não precisa amar o personagem principal. Eu acho, inclusive, uma jogada fantástica de um autor que faz você odiar o protagonista. No 4, pra ser muito sincera, eu não gosto de ninguém, nem mesmo do meu capitão. A única pessoa que eu gosto ali é o Aedion. Afinal, Aedion rainha, o resto nadinha. Ah, não, mentira. Eu também paguei a minha língua de tanto que eu reclamei do plot das bruxas no livro 3. Eu amo Manon, Elide e Estheryn no livro 4. Ah, claro, amo a Nesryn, amo o Abraxos. Quem não ama Abraxos? Fiquei muito magoada com Dorian possuído e Rowan não me importa, tanto faz. Gente, e a morte do rei? O cara passa décadas aterrorizando toda a Irelia e aí, de repente, em, sei lá, questão de 5 páginas, estive sempre possuído, o vilão não sou eu, tentei salvar meu filho, me matem, morreu, adeus, acabou. Império de Tempestades. O plot do Rolf e dos piratas foi um saco sem fim, eterno, nunca acabava. Daryl, cheio de razão em não querer entregar o título de rainha de Terrasen pra Aileen, afinal ela ficou fugida e renegou as origens durante 10 anos, e ela, ao invés de ouvir e aceitar, ainda ameaça o cara. Mas não amo, Abraxos quero. Elide e Lorcan, eu comecei achando bem clichê no começo, mas eu acabei me apegando a eles. Dorian, um personagem cheio de magia, eu achava que ele deveria ser o cerne principal dessa história, ele tem muita coisa pra falar e ele foi pouquíssimo explorado, eu acho que em todos os livros. Chaol, completamente sumido, cadê meu capitão? Romance entre Dorian e Manon, achei forçado, porém tenho interesse. Fenris e Gavriel, bem em segundo plano, porém gosto. Rowan, não me importa. Agora vamos pro final. Vocês se sentiram lendo um misto do final do Corte de Névoa e Fúria com Corte de Asas e Ruínas ali? Porque eu me senti. Quer ver? Exército providencial chegando pra salvar o dia. Check. Regente malvado fazendo a mocinha indefesa de presa pra poder conseguir aquilo que quer. Check. Alguém desistindo da própria vida pra poder fazer com que os outros sigam sãos e salvos pra poder continuar a luta. Check. Esse mesmo alguém... Ai, não consigo. Esse mesmo alguém seguindo como prisioneira e provavelmente chegando lá destruir a porra toda. Check também. Cara, no livro 5, inclusive, na hora que a Aileen, ela é possuída pela Diana, né, pela deusa, tem uma frase idêntica, não é assim, não é parecida, não, é igualzinha a Corte de Névoa e Fúria, que é: eu vejo você, vejo cada parte e eu não tenho medo de você. Que é a mesma coisa que a Feyre fala pro Rhys quando eles estão na Corte dos Pesadelos e ela tá bancando a marionete dele, no colo dele, é exatamente a mesma coisa que ela fala pra ele. Gente, foi a mesma fala. Isso foi muito frustrante pra mim, muito. Pra finalizar o 5, eu quero falar de uma outra semelhança que pra mim foi basicamente o enterro de Trono de Vidro na minha vida. Que foi o final, aquela parte do fecho, onde Manon e a Aileen entram no espelho pra poder ver o passado, pra poder descobrir que a Aileen estava sendo criada como um cordeiro para o abate, que ela teria que morrer pra poder salvar o mundo do grande mal. E, gente, vocês entendem que eu tô falando de Harry Potter? Tem até uma coincidência, que eu não sei se é coincidência, mas que vocês lembram que em Harry Potter a Pedra da Ressurreição tá dentro do pomo e que quando Harry lê os escritos do pomo tá escrito "eu abro no fecho"? A Aileen e Manon descobrem tudo que tem que acontecer num espelho chamado fecho. Além disso, elas entram num recipiente que contém memórias do passado, que é exatamente a mesma coisa que uma penseira. E aí a gente tem a Helena assumindo o papel do Dumbledore, criando a Aileen pro abate. E aí a gente tem a Nehemia, que é usada como um instrumento para direcionar os passos da Aileen, que seria o nosso Snape. A minha conclusão final, eu acho, é que rolou muita semelhança, muita frase igual entre Trono de Vidro e Corte de Espinhos e Rosas. Eu não sei se é vice-versa, porque eu sei que Trono de Vidro foi lançado primeiro que Corte de Espinhos e Rosas, mas enfim, muita coisa igual. A sensação foi que a Sarah descobriu uma fórmula mágica e acabou
acabou aplicando nos 2 livros, nas 2 séries. Só que Corte de Espinhos e Rosas, por enquanto, são 3 livros lançados focados no mesmo núcleo de personagem. Então tem menos chances daquilo se tornar extremamente repetitivo. Tronos de Vidro tem 6 livros lançados. E isso deu espaço para ela escrever muita coisa sobre todo mundo. Mas eu senti mais quantidade do que qualidade em alguns plots, né, em algumas partes do livro. E são tantos novos personagens inseridos a cada novo livro que ficou até difícil de falar de todo mundo. Por exemplo, eu não consegui espaço aqui pra falar da Lysandra, eu não consegui espaço pra falar do Arrowbin, eu não consegui espaço pra falar nem mesmo do Errolon, que é o grande, principal vilão causador de todo o mal desse livro todo. Eu continuo admirando a Sarah. Meu Tower of Down tá a caminho pra eu poder ver a visão do meu capitão enquanto ele se cura, mas a grande verdade é que Trono de Vidro é um livro que eu estou finalizando, é uma série que eu vou finalizar, mas por ser brasileira e não desistir nunca. A série, ela simplesmente não me convenceu. E você, qual a sua opinião de Trono de Vidro? Bota aqui nos comentários. Beijo!